as aparições da Mãe de Deus, a irmã Justina Biscay Burn, filha da Caridade, que recebeu dela o escapulário verde. No dia 18 de janeiro do ano de 1840, quando fazia o retiro preceituado para as noviças na casa-mãe das Filhas da Caridade de Paris, onde Santa Catarine Labouré recebeu da Mãe de Deus a revelação da medalha milagrosa, a irmã Justina Biscay Burn, das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, teve a visão da Santíssima Virgem, vestida de túnica branca, que lhe descia até aos pés, com um manto azul claro, os cabelos soltos, tendo na mão um coração que da parte superior espalhava chamas vivas em profusão. Durante o noviciado, esta aparição repetiu-se várias vezes para a irmã Justina. Após a tomada de hábito, a irmã Justina foi designada como professora para a casa de Blangy, da mesma congregação, onde, no dia 8 de setembro, festa da Natividade de Nossa Senhora, no mesmo ano de 1840, recebeu nova visita da Mãe Celeste. Nossa Senhora apareceu-lhe durante a oração, tendo na mão direita o mesmo coração em chamas e suspenso na mão esquerda uma espécie de escapulário de fazenda verde e forma retangular, de tamanho um tanto médio, com um coração também verde. Num dos lados do escapulário havia a imagem da Santíssima Virgem, tal como se manifestara nas aparições anteriores para a irmã Justina. No outro lado, um coração inflamado de raios mais brilhantes que o sol e transparentes como cristal. O coração, transpassado por uma espada, estava cercado de uma inscrição de forma oval, encimada por uma cruz de ouro. A inscrição dizia assim: Coração Imaculado de Maria, rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. Enquanto tinha esta visão, a irmã Justina ouviu uma voz interior que explicou a ela o sentido do que via. Compreendeu que este escapulário devia contribuir para a conversão de muitos pecadores, de modo especial quando tudo parecesse perdido, para lhe assegurar uma boa morte. De fato, a Mãe de Deus lhe disse: Minha filha, este escapulário que vês servirá para contribuir para a conversão dos pecadores, especialmente os mais obstinados. Conseguirá para eles a graça da conversão e do arrependimento. E mesmo para aqueles pecadores para os quais parece já tudo perdido, este escapulário lhes alcançará a graça da contrição e vai lhes assegurar uma boa morte. A mesma aparição renovou-se ainda a 15 de agosto e 13 de setembro de 1841. A irmã
expôs com simplicidade tudo o que lhe sucedera ao seu confessor. Foi obtida a licença para a divulgação do escapulário e foram tantos os prodígios e milagres obtidos, quer em ordem dos males físicos, quer sobretudo na conversão dos pecadores impenitentes, que o próprio Papa Pio IX, o grande Pio IX, que aprovou La Salette, defendeu La Salette, aprovou Lourdes, defendeu Lourdes e Santa Bernadette, e também o escapulário da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, revelado à irmã Apolline, veio mais uma vez dar esta grande alegria a nosso Senhor e a Nossa Senhora, aprovando o escapulário verde por 2 vezes, uma em 1863 e outra em 3 de abril de 1870. A cor verde é a cor da esperança, e em Maria Santíssima depositam não só os justos, bem como também os pecadores, ainda os mais inveterados, todos os seus receios, angústias e necessidades, buscando remédio e auxílio. Mas a eficácia especial deste escapulário verde manifesta-se sobretudo em obter a conversão, que por vezes se julga impossível, dos pecadores considerados obstinados e impenitentes, ou já perdidos, principalmente quando por ignorância ou desprezo eles recusam os contínuos chamados da graça de Deus para mudarem de vida, os sacramentos e os conselhos dos justos. O escapulário verde, como disse a Santíssima Virgem Maria, a irmã Justina, deve ser distribuído a qualquer pessoa. Deve-se trazer o escapulário todo o tempo consigo, preso ao pescoço. Deve-se rezar ao menos uma vez por dia a seguinte oração gravada no escapulário verde: Coração Imaculado de Maria, rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. A Mãe de Deus também disse à irmã Justina: Minha filha, tratando-se de doentes ou pecadores impenitentes que não o aceitem ou não queiram nem possam rezar a oração, podeis deixá-lo na habitação onde eles moram ou ocultá-lo na roupa, dizendo a alguém, em nome do doente ou do pecador, a mesma invocação ao meu coração imaculado. Deus, no dogma da comunhão dos santos, aplicará em favor destes infelizes filhos meus as preces de seus irmãos, junto aos méritos do meu coração doloroso e imaculado. Ninguém há de estranhar que um quadrado de tecido verde com a efígie do coração imaculado de Maria, que contém em si a virtude dos méritos de Nossa Mãe Celeste, obtenha tantos prodígios para o corpo e para a alma e nos proteja nos perigos, pois nunca Deus se mostra tão grande como quando se serve das coisas mais pequenas e humanamente insignificantes para patentear o seu poder onipotente e a sua misericórdia. Não se serve Ele da água para nos manter e a todos os animais e plantas na vida e na sobrevivência? E não é a mesma água derramada sobre a nossa cabeça
no sacramento do batismo, que nos torna filhos de Deus e de Maria Santíssima, irmãos dos anjos e dos santos e herdeiros do céu? Pois bem, não há de se admirar que através de um pequeno escapulário Deus faça tantas maravilhas no mundo, no meio dos seus filhos. Propaguemos o escapulário verde para a maior honra e triunfo do coração imaculado de Maria e para a salvação eterna dos nossos irmãos, especialmente dos mais pecadores, que custaram o sangue preciosíssimo de Jesus na cruz e tantas dores e lágrimas à nossa Mãe do Céu. Procedendo deste modo, estaremos realmente obedecendo a ordem que a Mãe de Deus deu à irmã Justina, quando numa das aparições disse categoricamente à bem-aventurada Justina: propagai o meu escapulário verde pelo mundo todo e a todos os pecadores, sem medo, pois este escapulário atrairá copiosas bênçãos de Deus sobre todos aqueles que o usarem, e impedirá que o mal se propague ainda mais, diminuirá a influência de Satanás sobre muitas almas e alcançará a conversão de muitos pecadores, especialmente dos inimigos da Santa Fé Católica. Meus queridos ouvintes, vamos agora conhecer algumas graças que o escapulário verde realizou na vida dos devotos da Mãe de Deus que o usaram com amor e confiança ao longo de suas vidas. Um sacerdote redentorista conta: há 7 anos, quando ainda não fora descoberta a penicilina, encontrava-me no hospital com uma pneumonia. Tive muitas hemorragias e os médicos decidiram que eu me submetesse a uma operação cirúrgica. Foi então que uma jovem irmã de caridade entrou no quarto e me disse: Padre, o Senhor tem uma grande confiança na Santíssima Virgem, sobretudo no seu imaculado coração. Se tem, podereis ser curado. Como assim, irmã? Por meio do escapulário verde. O que é isso? Padre, disse-me ela, há 4 anos fui submetida a uma cirurgia para extirpar um câncer, e o mal estava tão espalhado pelo organismo que me preparei para a morte. Foi então que recorri a Nossa Senhora do Escapulário Verde. Cansada de esperar a morte, recomecei a minha vida de trabalho e estou curada. Não quero um escapulário? De muito boa vontade, irmã. Imediatamente
a irmã colocou um escapulário verde em mim. Principiei a ser invadido por um sentimento de grande confiança e a hemorragia parou. 2 dias depois, fui conduzido à sala de radiografias. Perguntaram-me quando tinha cessado a hemorragia. Não queriam acreditar que fosse há apenas 2 dias. Afirmaram-me que não tinha senão uma lesão cicatrizada desde há 6 meses. Hoje, até mesmo a cicatriz desapareceu das radiografias. Percebi na hora que foi exatamente quando o escapulário verde foi posto em mim que cessou toda a minha hemorragia. A minha gratidão para com o coração imaculado de Maria não tem limites. Desde então, tenho feito tudo quanto posso para espalhar esta devoção do escapulário verde. Com muita alegria e grande admiração, aqueles a quem tenho falado sobre o escapulário verde são ainda mais zelosos do que eu. Creio que só o amor dos antigos cruzados se pode comparar à fé e à confiança destes novos apóstolos da Virgem Maria. Os incrédulos de ontem transformaram-se nos zeladores de hoje, e o escapulário verde é agora para eles algo de inestimável. Como eles gostam de repetir esta bela oração proferida pelos próprios lábios de Nossa Senhora, a irmã Justina: Coração Imaculado de Maria, rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Um outro religioso conta: estava no meu serviço de confissões numa igreja de Lisboa na primeira sexta-feira. Ouço choros e gemidos e um falatório ainda que não muito alto. Levantei-me e fui ver o que era. Tratava-se de alguém que se lamentava por ter perdido o marido. Vinha saber que fora casada só civilmente. Disse-lhe que procurasse rezar, confessar-se e comungar na intenção de seu falecido companheiro. Nunca me confessei nem comunguei, disse ela. Venha, minha filha, que eu a ajudo. Fiz-lhe um resumo da religião católica, confessei-a, dei-lhe a absolvição. Comungou com muito fervor e tem sido uma católica praticante. Foi contar a sua alegria a uma senhora que faz parte de um grupo de oração aqui presido e que lhe tinha dado um escapulário verde. O Coração Imaculado de Maria serviu-se de um convívio de pessoas de terceira idade para trazê-la à igreja onde eu estava e confessar. No fim da tarde, a mesma pessoa acompanhou as outras senhoras à igreja, onde Nosso Senhor Jesus Cristo permitiu que eu fosse ao seu encontro. Não há acasos. A providência governa os homens e encaminha todos os seus passos ao encontro da salvação. Esta senhora me trouxe uma outra amiga para também se confessar, e tudo isto graças a um só escapulário verde. Uma sobrinha conta: a minha tia não era nada praticante da religião católica. Fora só casada pelo registro civil. O homem com quem vivera muitos anos faleceu e ela deu entrada num lar de idosos. Sofrera muito em toda a vida. Dei-lhe um escapulário verde e pedi-lhe que rezasse a jaculatória.
Coração Imaculado de Maria, rogai por nós agora e na hora da nossa morte. Eu também rezava por ela. Na Quinta-feira Santa de 1982, fui visitá-la ao lar e falei-lhe em confessar-se e comungar. Ela, que nunca o havia feito, disse logo que sim. Veio um sacerdote que lhe deu os últimos sacramentos. Minha tia disse-me depois que estava muito arrependida de todos os seus pecados. Ela, que não aceitava a religião, de repente mudou como da água para o vinho. Morreu santamente, passado pouco tempo. Uma senhora, tia de uma professora do liceu, minha amiga, fez uma operação cirúrgica para extirpar um câncer com ramificações em todo o organismo. O médico que a operou disse: tirei-lhe alguma coisa, mas não foi possível avançar mais. De outro modo, você só ficaria com os ossos. A sobrinha, que me contou o fato, deu-lhe um escapulário verde. A doente pregou-o com um alfinete na combinação em cima da grande cicatriz do peito, na roupa interior, né? Periodicamente tem de ser observada. Já são passados 4 anos e, com a sombra do médico, tudo se normalizou e não mais teve sintomas do seu mal. Depois foram-lhe feitas diversas radiografias que comprovaram que do câncer não havia nem sinal mais no seu organismo. Imediatamente minha tia exclamou: foi aquele escapulário verde que me curou. Nossa Senhora retirou o câncer de mim. Aquilo que os médicos não conseguiram realizar, Nossa Senhora fez com um só escapulário verde. Conheci há muitos anos uma senhora judia francesa casada com um judeu português de grande reputação. Um filho deles, convertido ao catolicismo na América do Norte, casara com uma jovem muito piedosa. Presidi ao casamento e mantive depois, pela vida fora, contato com este casal exemplar e profundamente cristão e que teve numerosa prole. Ambos rezavam muito pela conversão ao catolicismo desta senhora viúva há anos. Uma doença cancerosa fê-la buscar remédio para o seu mal em Paris, internando-se numa clínica de fama. Alguém fez-lhe chegar às mãos um escapulário verde, que ela aceitou, mas sem lhe dar importância. Neste caso, outra pessoa pôde rezar em nome da incrédula a jaculatória: Coração Imaculado de Maria, rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. E foi o que se fez. Entretanto, um sacerdote passou por aquela casa e perguntou se havia alguém que precisasse de seu socorro espiritual. Comunicaram o recado à nossa doente, que respondeu nada precisar. O religioso despediu-se. Mas ó maravilha da graça obtida por Maria Santíssima! Quando ia caminhando, houve um ruído de passos e alguém que o chamava: venha depressa, venha depressa! A senhora judia requer a sua presença.
O sacerdote entrou no quarto da enferma, que lhe diz: Padre, eu quero ser batizada. Por favor, instrua-me na religião católica e diga o que devo fazer. Comovido, o religioso cumpriu seu dever, instruiu-a e batizou-a. Cheia de paz e alegria, morreu pouco tempo depois. Logo chegou a notícia a estes meus amigos residentes em Portugal, que verificaram mais uma vez não ser em vão quem põe em Maria Santíssima e em seu escapulário verde toda a confiança, mesmo quando se trata da conversão dos judeus. E neste caso, talvez devamos ter ainda maior confiança, pois Nossa Senhora era judia e, portanto, quer muito a conversão de seu povo. Depoimento de uma cancerosa. Em novembro de 1975, adoeci com um tumor em um dos meus seios. Consultei vários médicos que acabaram por me mandar com urgência para o Instituto de Oncologia. Ali, em fevereiro de 1976, foram-me feitos tratamentos de cobalto, depois dos quais me surgiu uma grande ferida, muito dolorosa, que quase me impossibilitava de levantar os braços, e a qual era feito tratamento quase todos os dias. A certa altura, passei então a usar o escapulário verde de Nossa Senhora, e sobre o curativo, coloquei-o com muita confiança, tendo depois começado a sentir melhoras de tal modo que o meu médico assistente e as enfermeiras que faziam os curativos dizem que a ferida está curada, não sendo preciso mais nenhum tratamento. Contudo, tem-me surgido outros males que abrandam logo que ponho o escapulário verde de Nossa Senhora, colocado com muita fé e devoção, e então não há mal que perdure mais em mim. Agradeço a Nossa Senhora tão grandes graças que ela me concedeu do seu coração imaculado. No dia 22 de novembro de 1982, entre as 9 e 10 horas da manhã, José Carvalho Pereira foi milagrosamente salvo num acidente de moto quando ia ultrapassar um grande caminhão que seguia a velocidade de 80 km por hora. Surgiu um outro carro pela frente. Ao desviar-se deste, colidiu com o caminhão,
partindo o para-choque da moto, sem que ele e o seu filho Albano, que estavam juntos, tivessem tido a mais pequena arranhadura ou machucado. Nem sequer a moto caiu. Este fato causou grande admiração nas pessoas que tiveram conhecimento do mesmo, dizendo todos que houve algo extraordinário no fato. Ele atribui o que considera um verdadeiro milagre à proteção de Nossa Senhora do Escapulário Verde, que sempre traz consigo ao pescoço. Disse-me uma senhora: uma pessoa amiga veio ter comigo pedindo-me que levasse um escapulário verde a um senhor que estava gravemente doente. Fiquei triste por não ver possibilidade de fazer com que chegasse às mãos, porque a esposa era testemunha de Jeová. Se ele fosse internado no hospital, seria fácil. Assim, não sei como hei de fazer, disse-lhe. Estávamos ambas muito preocupadas, porque ele, embora católico, não era praticante, e a esposa, que ultimamente apostatara, não cuidava da salvação de sua alma. Passados poucos dias, tivemos conhecimento de que fora internado no hospital. Fui imediatamente ter com a enfermeira que o tratava e que era irmã religiosa, e pedi-lhe o favor de lhe pôr o escapulário e de ficar a rezar unida conosco. Um grupo de pessoas que se comprometeram a rezar em lugar do doente a jaculatória Coração Imaculado de Maria, rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. O pároco ia visitá-lo diariamente, mas ele despedia-o sempre dizendo: confessei-me quando me casei e não preciso de nada. Sempre que eu perguntava por ele à enfermeira, ela me dizia, meio desanimada, a resposta que ele sempre dava ao pároco. Irmã, disse-lhe eu um dia, continuemos a rezar, rezemos sempre, pois ainda que ele morra sem ter dado sinais exteriores de que se converteu, eu tenho a certeza moral de que se salvará. E continuamos a rezar. Passaram-se mais alguns dias e numa manhã, quando entrava na igreja, encontro-me com a irmã enfermeira que, muito contente, me disse: lembra daquele senhor? Recebeu ontem à noite os últimos sacramentos. Grande foi também a minha alegria, e juntos decidimos oferecer a Santa Missa em ação de graças. Passados alguns dias, morreu. Quero ainda acrescentar que a esposa, apesar de ser testemunha de Jeová, não só não se opôs, como assistiu à administração dos últimos sacramentos com relativo respeito. Uma senhora escreveu esta carta em 28 de fevereiro de 1983. Uma vizinha minha tinha um câncer. Não dava muita importância. Andava sempre a passear. Vai para a Alemanha, vai para a França. Em Paris, o câncer do peito arrebentou e começou a sangrar, encharcando as roupas. Não podia seguir viagem e teve de voltar a Portugal. Nem ela, nem o marido iam à missa e tinham um filho comunista. Voltei para Nossa Senhora e disse-lhe: Mãezinha do céu, os vossos escapulários verdes chegaram. Eu, por mim, não posso fazer nada em favor dessa alma. Servi-vos de mim para a salvar. O marido veio à minha casa e disse-me que quando a esposa morresse, queria que ela fosse velada na igreja, a fim de que as pessoas não sujassem a sua casa. Aproveitei então a oportunidade e, indo à casa da doente, pus o escapulário na cabeceira da cama.
Falei-lhes dias depois se consentiam que o senhor pároco a viesse visitar. Consentiram. A Virgem Imaculada estava fazendo seu trabalho, que foi total e completo. Veio o religioso e quem lhe abriu a porta foi o filho comunista, que logo saiu em seguida. Administraram-se os últimos sacramentos. O senhor prior confessou-a, deu-lhe a Sagrada Comunhão, a Santa Unção dos enfermos e casou-os, pois só eram casados civilmente. Várias vezes ela ainda recebeu a Sagrada Comunhão, até que Nosso Senhor a veio buscar com morte santa. Louvores sejam dados para sempre à nossa Mãe Maria Santíssima, que levou a graça da conversão e da salvação àquela alma por meio do seu escapulário verde. Uma senhora dá este depoimento: venho muito reconhecida agradecer uma grande graça que obtive por meio do escapulário verde, e que é a seguinte: estando uma tia minha, Maria Domingues, muito mal, mesmo em perigo de vida, pois já nem falava e havia já alguns dias que não comia, nem mesmo bebia água, uma senhora minha amiga lembrou-me que lhe pusesse o escapulário verde. Eu o coloquei e lhe dei a beijar, rezei a oração, e desde esse dia minha tia começou a melhorar cada vez mais, até que ficou boa como estava antes de adoecer. Por esta graça estou muito agradecida a Nossa Senhora. Senhora Purga Domingues, fevereiro de 1983. Por meio do escapulário verde, Nossa Senhora cura do vício da droga e da conversão. Uma senhora ficou entusiasmada pelo escapulário verde e tornou-se grande apóstola devido a duas grandes graças obtidas por seu intermédio. Uma delas foi a recuperação de um filho viciado em drogas. Esta mãe teve sempre o cuidado de, durante vários anos, colocar nas calças, sem o filho saber, o sacramental do escapulário verde. Sem cessar, rezou a jaculatória: Coração Imaculado de Maria, rogai por nós, agora e na hora da nossa morte, até que chegou a hora da graça com a transformação de seu filho. Eis uma verdadeira Mônica, Santa Mônica do século XX. A perseverança tem sempre a sua recompensa. A segunda graça foi a conversão radical do marido. Ele não era contra a religião, nem ateu, mas era tíbio e desleixado no cumprimento de seus deveres para com Deus e criticava muito o zelo da sua esposa, tornando a vida dela um tormento. Também por meio do escapulário verde, este homem recebeu uma força interior que o fez começar a fervorar-se e o tornou um católico praticante. Abandonou totalmente o modo de vida que levava para de todo se dar a Deus, e foi nestes sentimentos que, passado algum tempo, o Senhor o veio buscar com morte santa para a eterna bem-aventurança.
senhora, grande apóstola do escapulário verde, escreveu a seguinte carta: nas minhas aflições, sempre invoco com muita confiança Nossa Senhora do Escapulário Verde. Estava muito preocupada com um sinal que me apareceu no corpo, pois receava que resultasse em mal, em câncer. Coloquei sobre ele várias vezes com fé o escapulário verde e invoquei com confiança a Santíssima Virgem, que me atendeu, pois o que tanto me preocupava desapareceu. Alguém nos comunicou o seguinte fato por uma carta. Uma minha cunhada brasileira, foi por ela que conheci o escapulário verde, disse-me que um dia sonhara com uma pessoa amiga que ia fazer uma viagem ao estrangeiro e que precisava de uma proteção especial de Nossa Senhora. Ficou aflita a pensar no sonho e na maneira como poderia ajudar-lhe. Lembrou-se então do escapulário verde e quando essa pessoa amiga foi à casa despedir-se, perguntou-se-lhe se não se importava de levar um escapulário de Nossa Senhora para a proteger. A pessoa aceitou logo, colocou o escapulário na carteira e despediu-se dizendo que ia comprar a passagem que já estava encomendada. Quando chegou ao aeroporto e quis comprar a passagem, disseram-lhe que não havia reserva registrada em seu nome e que de modo nenhum podia seguir nesse avião. Arranjaram lugar num outro voo que sairia umas 2 horas mais tarde. A pessoa ficou muito aborrecida, disse que tinha urgência em partir, mas nada conseguiu. O avião em que essa pessoa queria ir mal levantou o voo, caiu logo e não escapou nenhum dos ocupantes com vida. A pessoa em questão reconheceu nisso um milagre de Nossa Senhora do Escapulário Verde, que assim a preservou do desastre. E em questão ficou muito grata a Nossa Senhora e nunca mais deixou de usar o escapulário verde e de rezar com fervor a jaculatória em honra do coração imaculado de Maria, que a preservou de uma morte cruel. Uma senhora de Portugal conta: um primo meu foi para Angola no tempo da guerra colonial. Dei-lhe o escapulário, como fazia a todos os rapazes que conhecia e iam para as regiões ultramar. Ele aceitou o escapulário verde e levou-o consigo, usando com devoção. Um dia caíram numa emboscada. Levavam muitas munições, mas elas iam desaparecendo e o inimigo não deixava de atacar. Quando chegaram à última munição, julgaram-se perdidos, mas no mesmo momento deixaram de ser atacados. Esse rapaz atribuiu a graça ao escapulário verde que usava e cuja oração do escapulário ele rezava sem cessar durante aquele momento fatídico.
que foi acometido de trombose e de outras complicações. O seu estado inspirava grandes preocupações e foi se agravando. Uma pessoa amiga de família católica ofereceu-me um escapulário verde que coloquei debaixo do travesseiro da cama de meu irmão e rezei com fervor a jaculatória ao coração imaculado de Maria. Hoje venho dizer: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em pouco tempo readquiriu os sentidos e começou a melhorar. Já fala, alimenta-se normalmente e já possui movimentos nos membros superiores. Espero que ele recupere totalmente a saúde e volte ao que era antes. Louvores sejam dados a Nossa Senhora do Escapulário Verde. Um rapaz praticante fervoroso da fé católica foi prestar serviço militar para a Marinha. Em contato com colegas corrompidos, deixou de cumprir os seus deveres religiosos, de rezar, declarando mesmo que perdera a fé. Quando regressou, a mãe teve um grande desgosto. Eram 12 filhos e todos tinham ficado firmes na prática religiosa, com exceção deste. As mães dão os filhos à luz deste mundo no meio das dores, e é no meio da dor que os ressuscitam para a luz eterna, quando estes se desviam do bom caminho. Uma verdadeira mãe católica nunca deixa de rezar, nem de sofrer para conduzir a Deus os filhos que se desviaram do bem. Esta mãe deu um escapulário verde a cada filho, e ao que perdera a fé, colocou debaixo do travesseiro do leito. Mas ele descobriu, tirou-o da cama e começou a trazê-lo consigo misteriosamente. Pouco depois, voltou à prática religiosa e tornou-se um fervoroso católico, como sua piedosa mãe e os outros irmãos. Até hoje, nunca mais deixou de viver como verdadeiro católico e verdadeiro filho de Maria Santíssima, que com um só escapulário verde reconduziu do caminho do pecado de volta ao caminho da salvação. Um soldado que foi para Angola no tempo da guerra levou um escapulário verde consigo, dado por sua tia, e tinha grande fé de que seria protegido com ele. Houve uma grande tempestade. A habitação em que estavam aquartelados não era segura, e ordens superiores foram dadas para que todos a abandonassem de pronto. Esse rapaz foi o último a sair, e mal saiu, caiu a casa. Ficou tudo arrasado, menos a cama dele, onde ficara o escapulário no meio da fuga. Uma senhora conta o seguinte: tinha uma neta com uma bronquite aguda. O médico disse que precisava de grandes tratamentos, mas a avó
mas a avó fez uma promessa de comprar 500 escapulários verdes para fazer apostolado, divulgando-os, distribuindo-os às pessoas. A menina ficou curada logo. Um desses escapulários foi oferecido a um rapaz. Ele um dia foi fazer uma viagem com os amigos. Aconteceu um desastre. O carro ficou muito danificado e tanto ele como os companheiros nada sofreram. Ele atribuiu essa graça ao escapulário verde que trazia, pois o lado do carro que ficou mais conservado foi o que justamente ele estava com o escapulário verde preso ao seu pescoço. Uma senhora católica, depois de um grande desgosto, perdeu a fé e abandonou por isso todas as práticas religiosas. Perguntaram-lhe se queria um escapulário verde. Ela disse que sim, prometendo usá-lo. Pouco depois sentiu remorsos de ter abandonado a prática religiosa. Começou a rezar de novo e é hoje uma católica mais fervorosa do que era antes. A conversão do senhor Luiz Amador. Internado no hospital de Montemoro Novo, tuberculoso há vários anos, tudo para ele estava sempre mal. Insurgia-se contra a alimentação, contra os outros doentes, contra a religião, contra tudo e contra todos. Era um verdadeiro tormento o convívio com ele. Quando se sentiu piorar bastante, mandou chamar a irmã superiora e lhe disse: Irmã, mandei-a chamar agora para lhe dizer o que quero e talvez não possa falar quando estiver para morrer. Quero dizer-lhe que não desejo que venha nenhum religioso junto de mim, nem que as irmãs rezem junto de mim, como costumam fazer com os meus companheiros. Ela respondeu muito calmamente: se o senhor Amador não quer, o senhor prior não virá, mas quanto a nós, sempre viremos rezar um pouquinho. Está bem, e agradeço, mas o senhor prior não. Quando já mal podia mexer-se na cama, a irmã que o tratava, sem que lhe o percebesse, colocou um escapulário verde entre as almofadas e rezava por ele a jaculatória concernente ao Imaculado Coração de Maria, gravada no escapulário. Ele nada viu, mas calculou, estava habituado muito a ver as irmãs fazerem isso com outros doentes, e zangado retorquiu: sei que puseram um escapulário perto de mim, mas isso não vale nada, não voltarei atrás na minha decisão. Dias depois, foi ele próprio quem pediu a presença do senhor prior, explicando que queria que ele fosse depois da Santa Missa para que todos vissem bem, e queria tudo, isto é, todos os sacramentos conforme via receber os seus companheiros moribundos, e pediu também às irmãs que lhe ensinassem a rezar o rosário. Durou ainda 15 dias, procurando desfazer todo o mal que durante tantos anos tinha feito, quer pelo mau exemplo, quer pelas palavras com que sempre tivera a preocupação de levar a revolta dos que o rodeavam. A sua morte foi serena e em paz, e comoveu todos os que a presenciaram. Louvores sejam dados ao coração imaculado de Maria por esta conversão comovente. Mais uma vez se confirma a crença universal da Igreja
em Maria, refúgio dos pecadores, Mãe de misericórdia e Senhora do escapulário verde. Uma senhora tinha ido visitar uma sobrinha que lá estava internada, e quando saía do hospital, viu numa das salas de espera do hospital da CUF uma senhora de meia idade acompanhada de um rapaz novo, ambos com ar de muita tristeza. Impressionada com a tristeza daqueles dois semblantes, perguntou qual era a razão de tanto aborrecimento. Disseram-lhe que a mulher do rapaz, que estava esperando um bebê, sofria de uma grave infecção no fígado, e os médicos afirmavam que não poderiam salvar nem a mãe nem a criança. Esta senhora trazia um escapulário verde sempre com ela, tirou-o e pediu que a doente o usasse, pois Nossa Senhora tudo pode. Algum tempo depois, foram lhe agradecer. Ia o casal com um menino já nascido, alegres e com perfeita saúde. A moça, emocionada, foi às irmãs de São Vicente de Paulo buscar outro escapulário para usar em substituição ao que já tinha dado por sua vez a uma terceira pessoa doente. Louvores sejam dados a Maria Santíssima, Senhora do Escapulário Verde.